Boa noite, tudo bem contigo? E paz do Senhor aos amigos do Facebook e do YouTube que me acompanham nas minhas mensagens. Hoje trago uma mensagem que tem como tema como alcançar o seu milagre. E tem como. Acompanha comigo esse vídeo que tu com certeza chegará perto da tua vitória. Amém? Antes disso, vou ler em Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Atos 3, 1 e 10, que diz assim: Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos neles, disse: Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa deles. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao ver andar e louvar, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que acontecera. Amém. Até aqui. Peço desculpa, primeiramente. Semana passada não pude fazer o vídeo. Até comecei a fazer o vídeo, só que por problemas do telefone, ele simplesmente se desligou. Então, hoje trago a mensagem, amém? Em João 5:9 diz assim: O qual faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem números. Em Jó 6:14 diz assim: Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operava, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Irmãos, em alguns países não é muito comum acreditar em milagres. Na Alemanha, por exemplo, se verificou que 71% dos cidadãos consideravam os milagres como ficção, não como fato. Já nos Estados Unidos, 84% dos entrevistados responderam acreditar que Deus realiza milagres. 48% disseram que já ter presenciado ou experimentado algum milagre. Em geral, 75% dos católicos e 81% dos evangélicos e 43% das pessoas sem religião declaram, segundo a pesquisa, que já pediram a Deus por um milagre. Fazer milagre é próprio de Deus. O que chamamos de sobrenatural é natural do reino de Deus. E a Bíblia revela isto, página por página. Por exemplo, no livro que conta a história de Jó, lemos: Deus faz coisas grandes. Voltando aqui. No livro Jó 9:10 diz assim: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e seus milagres não têm fim. Não duvide dos milagres. A incredulidade impede o milagre. A incredulidade, a dureza de coração
a dúvida são impedimento ao milagre. Jesus condenou a incredulidade dos discípulos diante da tempestade. Mateus 14:31 diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, assegurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Marcos 6:36 diz assim: Jesus condenou a incredulidade dos discípulos diante da escassez. Diz assim, em Marcos 6:36: Despede-se, para que vão a lugares e aldeias 5 vizinhas, e compre pão para si, porque não tenho o que comer. Jesus condenou a incredulidade de 2 cidades, Corazim e Betsaida, acho que é assim que fala. Lucas 10:13 diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muitos assentados em sacos e cinzas se teriam arrependido. A incredulidade é uma grande pedra que impede que o milagre chegue à sua vida. É uma pedra que só você pode remover. Até os demônios creem no poder de Jesus e estremecem. Tiago 2,19 diz assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios os creem e estremecem. A única coisa que Jesus pediu a Jairo diante da sua filha morta foi: crê somente. Amém? Mas existe uma grande questão envolvendo os milagres. O que é necessário para recebermos o milagre de Deus? Existem 4 princípios gerais que vou abordar hoje, para a gente viver os milagres em Deus em nossas vidas. O primeiro: nunca pense que Deus se esqueceu de você. Versículo 3 e 4 fala assim: Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediram-lhes uma esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. Este homem aqui do texto estava na porta do templo. Muito hoje devem estar se identificando com ele, dizendo: Este aí sou eu. Com muita frequência, muitos iam ao templo regularmente para a oração, para a hora da oração. Versículo 1 diz: subindo ao templo, a hora da oração, às 3 horas da tarde. Ali mesmo, do portão, esse homem deve ter visto muitos milagres acontecendo. Ele viu pessoas sendo curadas, e dali, de seu lugar, ele devia se encher de esperança, mas amanhecia e anoitecia e seu milagre não chegava. É que ficar à porta do templo não é bom para se receber a bênção. Temos que entrar no templo. E a vez dele nunca chega. Mas enquanto isso, pessoas entravam doentes e saíam curadas. Entravam carregadas e saíam andando. Mas ele nada experimentava. Você também deve ter pensado assim: eu já vi subir tanta gente alcançou milagre, porque o meu milagre não chega. Quem acompanha meus vídeos sabe dos milagres que Deus fez na minha vida. Você deve estar pensando: meu filho não deixa as drogas, minha enfermidade não vai embora, meu processo não se define, as portas não se abrem. Por que será que Deus se esqueceu de mim? Daí você pensa. Não, eu te digo, Deus nunca se esqueceu de nenhum de nós. Por qual motivo aquele homem não recebia o seu milagre? Porque não havia chegado o tempo de Deus agir. Quem sabe é isso que está acontecendo. Não está no tempo de Deus agir. Muitas vezes ficamos impacientes. Vai dando a hora e Deus parece não fazer nada. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele tenha se esquecido de você. Se você prestar bastante atenção no silêncio, você escutará Deus dizendo assim para você: espere, o teu tempo ainda vai chegar. Não me esqueci de você. E de fato houve um dia, como lemos no versículo 1, em que Pedro e João foram ao templo para a oração no horário costumeiro. Então disseram para aquele homem, num dia que ele menos esperava: olhe para nós, o dia do seu milagre chegou. Então esse é o primeiro princípio. Nunca pense que Deus se esqueceu de você.
Apenas ainda não é o tempo. Diga, a minha hora não chegou, mas eu tenho fé que chegará. Amém? Segundo critério. Jamais espere pouco de Deus. Versículo 5 fala assim: E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Não use a determinação inha em suas orações. Não peça uma casinha, não peça um carrinho, não peça um trabalhinho, não peça uma curinha. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Se você estiver precisando de um milagre em sua vida, ou de alguma intervenção de Deus, lembre-se de esperar grandes coisas. No versículo 3, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que eles lhe dessem uma esmola. O coxo pediu a Pedro e João, sendo eles servos de Deus Altíssimo, uma esmola. Mas o que Deus tinha para aquele homem era muito maior. Deus tinha para ele muito mais que uma esmola. Deus tinha para ele um grande milagre. Deus tinha para eles uma grande bênção. Deus tinha para ele uma cura. Deus tinha para ele a salvação. Você nunca deve esperar pouco de Deus. Porque Deus nunca tem pouca coisa para gente, para você. Deus tem muito mais e tem o melhor. Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala em vida em abundância. Quando fala em salvação, fala em tão grande salvação. Quando fala em bênção, fala em ricas bênçãos. Quando fala em frutos, fala de muitos frutos. Por isso, se precisarmos de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus, não espere pouco. Não esperamos por uma esmola. Mas talvez seja o nosso erro mais comum imaginar que Deus abençoe abençoe os outros e a nós Ele abençoa de menos. Não é verdade. Por isso, não espere pouco de Deus. Não espere uma esmola apenas. A Bíblia fala que um homem chamado Jabez, 1 Crônicas 4:10, orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, me guardando de males e livrando da dores. E Deus atendeu o seu pedido. Ele pediu 4 milagres: bênção, prosperidade, proteção e saúde. O que Deus fez, concedeu tudo. Tenha fé, tenha expectativa, e espere muito de Deus. Terceiro, exercite a tua fé. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão, o levantou imediatamente, e seus pés e artelhos se firmaram. E dando um salto, pôs-se em pé, começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem só foi curado quando resolveu agir com fé. Estendendo a sua mão para Pedro. Veja comigo no versículo 6, que foi o mesmo um ato de fé daquele homem estender a sua mão para Pedro, porque ele havia pedido esmola. Estava ali todos os dias para isso, mas Pedro descartou logo: não tenho nenhum dinheiro. Se é isso que você quer, eu não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar. Só um pouquinho aqui. Então, aquele homem não sabia o que era, até que Pedro estendeu a mão e disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e ande. Portanto, informando que não era dinheiro, mas o que era algo para ele, para o bem dele, o homem correspondeu ao gesto de Pedro. Também estendeu a sua mão e ajudado por Pedro, se levantou. Esse foi o seu passo de fé. E o resultado está escrito no versículo 7.
No mesmo instante, os seus pés e tornozelos se firmaram. Há sempre um passo de fé precedendo o milagre, a Bíblia fala. Isso em várias passagens. Naã, por exemplo, precisou ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes nele. Segundo Reis 5,14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, purificado, e ficou purificado. O cego em que Jesus curou, pondo-lhe um pasto de saliva com terra nos olhos, teve que ir ao tanque de Siloé para ser curado. Marcos 8,23 diz assim: E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se havia alguma coisa. A viúva de Serepta, para ser recompensada, teve que abrir mão do pouco de farinha e azeite que tinha em casa. Segundo Reis 17,14 diz assim: Porque diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até os dias que o Senhor dê chuva sobre a terra. Oh, glória! Deus quer que você seja parte ativa no milagre de sua vida. Jesus disse que o lugar para ele menos realizou milagre foi justamente na sua terra, em Nazaré. Sabe por quê? Falta de fé do povo. E não realizou muitos milagres ali por falta da incredulidade deles. Mateus 13:58 diz isso. Sem fé não veremos os milagres de Deus. Amém? Quarto e último, acredite todos os milagres somente a Jesus. Versículo 8 e 10. Diz assim: Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha lhe acontecido. Temos de dar crédito somente a Deus. O diabo sempre quer roubar a glória de Deus. Deus usa pessoas, mas quem faz é Ele. Está escrito em Atos 19:11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Entenda o seguinte, irmãos ou amigos. Só existe 2 pessoas que têm poder de realizar milagres. Primeiro, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Atos 6:8 diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 4:30 diz assim: Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Segundo, que faz milagre, o diabo e os espíritos malignos. Irmãos. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Apocalipse 16:14. O falso profeta lhe havia realizado sinais miraculosos em nome dela. Com os sinais eles havia enganado. Apocalipse 19:20. Ou você atribui a Deus e a Jesus, ou ao diabo. Não existe intermediário. Ou você atribui os milagres a Deus, a Jesus, ou ao diabo. Espero que você faça a escolha certa. No contrário, haverá um grande preço. Muito grande. Porque Deus não cobra seus milagres, mas o diabo cobra. Está escrito em Êxodo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Nunca acredite
a outros o que só Deus é digno de adoração, culto, louvor, honra e glória. Para encerrar, para concluir, vou ajeitar aqui de novo, tá caindo. Há momentos em nossa vida que só o milagre resolve, que só a intervenção de Deus para mudar o rumo das coisas. Por isso, acredite piamente no poder de Deus. Deus está sempre pronto para fazer o nosso milagre, em qualquer área da nossa vida. Em seu casamento, em seu caráter, em seus filhos, em seu local de trabalho, em sua vida material, em nós mesmos. O segredo é fé para receber, e saber esperar e obediência, para cumprir nossa parte na busca do milagre. Milagres são especialidade de Deus. E quando receber, nunca se esqueça o que Deus fez por ti. Salmos 7:7-11 diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus milagres, teus antigos milagres. Amém? Vamos ter fé, teu milagre vai chegar. Assim como Deus fez vários milagres na minha vida, quem assiste os vídeos já sabe. O último agora, essa porta de emprego que Deus me abriu. Para muitos pode ser um simples trabalho, mas para quem é pai de família, sabe como é difícil tu abrir a tua despensa e ver que os seus alimentos estão faltando. Tu está com o dinheiro contado e não saber quando vai vir dinheiro de volta. Tu não tem ideia de quando vai vir dinheiro. Infelizmente, várias portas se fecharam. Fui humilhado. Mas eu sabia o momento certo de agir na minha vida. E no momento que estava desempregado, Deus colocou comida dentro dessa casa. Deus colocou dinheiro para nós pagar nossas dívidas. Porque Deus faz milagre na hora e no tempo dele. Amém? Espero que tenha gostado da mensagem. Ore, peça com fé, determinação, dê um passo de fé que o teu milagre vai chegar. Amém? Compartilhe esse vídeo. Pode ser que você não tenha gostado, mas que outra pessoa goste dessa mensagem. Que seja essa mensagem de uma outra pessoa deseja ouvir no dia de hoje. Não é para engrandecer o Anderson, não é para mim ter recompensa, e sim elevar o nome de Deus para que todos conheçam. Amém? Esse Deus cura, esse Deus liberta, esse Deus abre as portas, esse Deus faz milagre. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Boa noite.